Sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso 30 até o 37. Verso 30 até o 37, diz assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e lhe colocará o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Verso 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso? Como se dará isso, visto que não conheço o homem? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado de Deus, Filho de Deus. Eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em seu ventre, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus, diga comigo, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Meu Deus, só a leitura desta palavra já é a mensagem. A gente já fica tocado, porque é poderoso. Amém? Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, aplique esta palavra com poder, esta palavra com unção aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu sei que a maioria de vocês estão acompanhando, ou já ouviram falar, do que está acontecendo nos Estados Unidos, em uma faculdade, em Asbury. Um grupo de jovens, semanalmente, tem um culto na capela daquela universidade. E no dia 8 de fevereiro, eles estavam ali reunidos para aquele culto matinal. O pregador da noite trouxe uma mensagem baseada em Romanos capítulo 12, que fala sobre o amor ao próximo, sobre um amor não fingido. E aquele pregador prega aquela mensagem ali, uma mensagem rápida, uma mensagem objetiva, e logo após ele desce do altar, da plataforma, e o pessoal do louvor sobe para cantar a canção. Termina o culto, eles voltam para as salas de aula, e quando eles, depois de algum tempo, percebem que está faltando alguns alunos, eles então retornam lá para a capela, para o local, o auditório, e encontram um grupo de jovens, irmãos, que está lá orando, prostrados, chorando, clamando, se arrependendo dos seus pecados. E ali, os demais alunos retornam, os professores, a direção da escola, e aí, irmãos, toma a vida de todos aquela presença.
Aquela presença que estava naquele lugar ali se manifestando, inunda todos que chegam ali. E eles começam ali a orar, a se arrepender, a clamar, a adorar, a buscar. E passa o dia todo, do dia 8 de fevereiro. Entra o dia 9 de fevereiro e o culto continua, eles clamando, buscando, chorando. E vem o dia 9, o dia 10, o dia 11. Hoje, dia 26 de fevereiro. E aí, santo, tá bom? Vai lá, você está perto da mamãe, vai. Tu vai ser um grande pregador em nome de Jesus, em nome de Deus. E aí, irmãos, esse culto não parou e não tem parado. Meu Deus. Hoje, dia 26, desde o dia 8 de fevereiro, um culto dia e noite, noite e dia. E o negócio tem pegado assim uma proporção, irmãos, mundial. Em todos os lugares tem se falado do avivamento de Asbury. É o nome da cidade, nome da universidade. E caravanas de outros lugares, até de outros países, já têm ido para lá. Hoje eu fui dar uma pesquisada, eles já contam que já passou por lá mais de 200 mil pessoas, do dia 8 para cá. Eles fazem filas enormes, a cidade pequena, irmãos, uma cidade muito pequena, não está comportando a multidão de gente que está chegando lá. E os testemunhos das pessoas é de cura, é de milagres, é de conversões, sabe, uma obra poderosa. E detalhe, é uma universidade metodista. Olha que interessante. A igreja metodista, quem fundou ela foi um grande avivalista do passado chamado John Wesley. Um homem que na Inglaterra Deus usou ele poderosamente para grandes avivamentos. E ele então vai formar ali a igreja metodista, da qual essa universidade faz parte. E lá está acontecendo esse grande mover de avivamento. E sabe qual a minha oração, irmãos? É que chegue também sobre nós. Porque o mesmo Deus que está derramando lá é o mesmo Deus que nós estamos clamando aqui. E Ele também é Deus para derramar. E Ele quer derramar sobre nós. Ah, irmãos, uma coisa que eu tenho convicção é de que Deus quer fazer em todo lugar um mover desse jeito. Aleluia! Imagine o culto, irmão, já está com quase 20 dias de culto, não para. Aí você vem aqui para a igreja, quando dá 9 horas da noite, você diz, meu Deus, o pastor está pregando demais. Já está terminado esse culto já. 1h30 de culto, a gente está cansado. O povo está lá quase 20 dias, sem parar. Sem parar. Orando, clamando. Ah, irmãos, isso é para nos incomodar. Isso é para dizer, para a gente pensar assim, meu Deus, que tipo de cristão eu estou sendo? Porque quando eu vou orar, eu oro 5 minutinhos, já estou com sono, abrindo a boca, já não sei mais o que dizer. As orações da gente tão rasa. Como é que a gente, irmãos, quer experimentar coisas grandes de Deus se a gente não buscar? Se a gente não buscar. Então nessa noite eu quero trazer essa palavra e falar e pegar, né, esse mover de Deus que está acontecendo ali nos Estados Unidos e trazer essa palavra aqui para nós hoje, uma palavra de despertamento, irmãos. É hora da igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta cidade, nesse estado, nessa nação, se prostrar também diante de Deus. Mas se prostrar de um jeito que experimente a manifestação de Deus. Nós não podemos nos contentar com uma vida religiosa, de vir para a igreja, de carregar uma Bíblia, de dizer para as pessoas que eu sou crente. Não! Nós temos que desejar ir muito mais além. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero experimentar o toque de Deus, eu quero experimentar a revelação do Senhor, eu quero ser tocado.
Irmãos, tem muito mais de Deus para ser manifestado do que aquilo que nós já vimos ou ouvimos falar. Tem muito mais, porque a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você deseja experimentar um avivamento na tua vida? Você deseja experimentar um avivamento espiritual? Pastor, eu estou cansado de ser um crente só do raso. Eu quero entrar no profundo de Deus. E Deus quer te levar, irmãos, para águas profundas. Sabe qual a oração do profeta Abacuque? Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ele faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra. No decorrer dos anos, aviva a tua obra, Senhor. Oh, irmãos, esse clamor não pode parar no meio da igreja. O ideal seria que todos os dias você fosse orar e você dissesse: Deus, aviva a minha vida. Aviva a minha vida. Porque, irmãos, o avivamento começa na tua vida. A gente tem que parar de ficar pedindo para Deus avivar a vida do outro e esquece de pedir para avivar a nossa. Deus, eu quero aviva a minha vida, para que eu tenha mais compromisso, para que eu tenha mais dedicação na minha vida com o Senhor, para que eu tenha mais amor pela palavra. Irmãos, é uma tristeza muito grande cristãos que não leem a Bíblia, que só lê no culto. Todo dia eu leio a Bíblia, irmãos. Eu já tenho 22 anos convertido, 22 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu nunca abusei a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Irmãos, meu Deus, eu já li tantas vezes os mesmos versículos, e toda vez Deus fala comigo de novo, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Busque, leia, estude a palavra, aviva a tua vida. Abra comigo o Salmo 80. Esta outra oração do salmista. Ele faz um pedido. Salmo de número 80, versículo 18, a parte B do versículo 18. Olha o que ele diz: a parte B: vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Diga comigo: vivifica-nos. Mais forte: vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Vivifica-nos. Todo dia peça: vivifica a minha vida, Senhor. Vivifica a minha vida de oração, vivifica, Senhor. A minha vida de leitura da palavra, vivifica, Senhor. A minha vida de comunhão com os meus irmãos, vivifica, Senhor. A minha vida de estar na tua casa te adorando, vivifica. Porque quantas vezes a gente fica sem desejo de vir para a casa de Deus? Precisa ser vivificado. Em nome do Senhor Jesus. Agora escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Avivamento, ele é gerado. Avivamento, ele é provocado. Nós precisamos provocar o avivamento. Pastor, e como é que a gente provoca um avivamento no nosso meio? Pastor, como é que a gente provoca um avivamento? Como é que a gente gera um avivamento? É por isso que eu li com você o texto de Lucas. Esse texto esses dias marcou meu coração. Só essa parte do texto que a Maria pergunta assim: como se dará isso?
Volte lá para Lucas capítulo 1. Verso de número 34. Essa pergunta dela me deixou muito assim, me despertou. Ela pergunta assim: como se dará isso? O anjo chega para Maria e diz para ela: ei, você achou graça diante de Deus. Você achou graça diante do Senhor. E você vai conceber um filho. E ele será chamado Jesus. E ele será grande. Ele terá o governo nas mãos dele. Ele será chamado Filho de Deus. Aí a Maria, ouvindo aquele anjo, imagine. Ela diz assim: como se dará isso? Se eu não tenho contato com homem algum. Como se dará isso se eu não tenho relacionamento com homem algum? E o verso 35, o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Repita comigo: descerá sobre a minha vida o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo me envolverá. Como se dará isso? Todo avivamento, ele se dá com uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Todo avivamento se dá com um derramar do Espírito Santo. Avivamento, irmãos, não tem como se sustentar na mão do homem, na força do homem. Avivamento não tem como ter base com o homem sustentando ele, com o homem fazendo as coisas dele. Não, um avivamento só se sustenta se for com um derramar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Como se dará isso? O Espírito Santo descerá sobre vocês. Como se dará isso? O poder do Altíssimo te envolverá. É assim que vai acontecer. Não é na tua força, não é no teu braço, não é por causa do nome de uma igreja, não é por causa de um pregador famoso, não, é o Espírito Santo que tem que descer sobre nós, irmãos. Você acha que seria possível pessoas da sua força maquiar, inventar um avivamento? Não tem como, irmãos. Não tem como. Imagine quase 20 dias, meu Deus. Seria possível você aguentar 20 dias? Não, eu estou aqui, isso aqui é só porque eu que estou inventando isso aqui. Não, irmão, só se for Deus me movendo ali. Um culto que está 20 dias que não para, só Deus. Depois, se você não está sabendo, você vai lá no YouTube, pesquise. Asbury, avivamento de Asbury. Você vai ver o movimento lá. O culto, e gente saindo, e gente entrando, e gente saindo, e gente entrando, e gente buscando, e gente clamando, e gente invocando a Deus, e gente se rendendo. Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu estou assim, estou quase para ir lá também. Quem quer pagar minha passagem? Vem aí, irmão, pertinho. Só um pulo, nos Estados Unidos. Amém? A história dos avivamentos tem mostrado que sempre que houve um avivamento, é porque houve gente clamando, é porque houve gente se arrependendo. Sempre que houve um avivamento, tinha gente, irmãos. Deus não vai avivar um lugar só de parede. Deus não vai avivar um lugar no meio do mato, só o mato, os animais. Deus aviva é gente. Diga comigo: aviva, Senhor, a minha vida. É eu que preciso. Escute, eu anotei aqui algumas coisas que fazem parte de um avivamento. A primeira delas: o avivamento é sempre centrado em Cristo. O avivamento é sempre centrado em Cristo. Não é no homem,
não é no cantor famoso, não é no pregador famoso. Os avivamentos é centrado em Cristo. Todo avivamento você vai observar, irmãos, a pessoa de Jesus é adorada, a pessoa de Jesus é exaltada. Todo avivamento, Jesus é o centro dele. Se for alguém, então não é avivamento, é só emoção, é só um movimento, não é avivamento. Segundo, o avivamento é encharcado por um senso de temor a Deus e arrependimento. Um avivamento, ele é encharcado com um senso de temor a Deus e de arrependimento. Não é esse negócio da gente ficar assim: oh Deus, perdoa a minha multidão de pecados. Um dia eu ouvi alguém falando assim: a gente peca no varejo e quer pedir perdão no atacado. Junta tudo numa lapada só e diz: oh, passa a borracha em cima de tudo de uma vez só. Não, irmãos, arrependimento é dor, arrependimento é choro, arrependimento é você sentir profunda dor pelo pecado. Arrependimento. Lembra de Pedro? Quando Pedro negou Jesus, o que ele fez? Ele correu, diz a Bíblia, ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Ele estava se arrependendo dos pecados dele. Terceiro, o avivamento é marcado pelo amor profundo. Eu estava lendo a matéria e dizia assim na matéria que as pessoas estão chegando lá em Asbury e é tanta gente, irmãos, e as pessoas estão dando comida, água, ali cuidando das pessoas, um clima assim de amor, uma atmosfera de amor que está se movendo ali. É só Deus. Só Deus. Onde não há amor, como é que vai haver avivamento? Onde não há manifestação do amor, como é que a gente vai experimentar avivamento? Quarto, o avivamento é marcado pela unidade cristã. Interessante que todos os avivamentos que tiveram em cidades, as igrejas todas se uniram. Irmãos, tá feio o negócio no meio das igrejas, não tá? Cada um é melhor do que o outro. A minha igreja é melhor, nós é que damos certo, os outros tudo errado. Meu Deus. As igrejas, cada um, irmãos, puxando no seu caminho, no seu rumo só. E aí a coisa que ninguém se une, as coisas que ninguém se mistura, não. Meu povo não pode ir para lá, o povo lá não pode ir para cá, a gente não pode andar junto. Eu pergunto como é que vamos entrar no céu? Eu queria que ele me respondesse. Como é que vai ser chegando no céu? Aqui é a fila da Igreja Batista Nacional, gente. Aqui é a fila da igreja tal. Ali será que vai ser assim no céu? Entrando por fila de nome de igreja? Irmão, no céu não tem placa não. Essas placas que estão fazendo confusão no meio da gente. A desunião. Essas placas, porque cada placa quer ser a melhor. A melhor igreja é a Ibangebe. Que nada, meu irmão. Que nada. Paulo dizia assim: Paulo dizia: eu sou o menor. Quando todo mundo dizia: não, Paulo é o apóstolo maior. Paulo é o que faz mais. Paulo diz: meu amigo, eu sou o pior de todos. Eu sou o maior dos pecadores. A gente tem que parar esse negócio, irmãos, de se achar o melhor. Quando vem um avivamento, tem unidade no meio das igrejas, no meio dos cristãos. Que negócio é esse que a gente não consegue se relacionar, não consegue ter afinidade, não consegue ter uma amizade, não consegue? Temos que quebrar em nome de Jesus toda e qualquer divisão no meio do corpo de Cristo, nas nossas cidades, no nosso estado, na nossa nação. Cada um
tem um estilo, amém. Os estilos é uma coisa. Agora a gente ser separado é outra coisa. Eu gosto dos estilos. É bom ter estilos diferentes de igreja. Jeito diferente de igreja. Tem igreja que ninguém precisa levantar. Todo mundo sentadinho e a gente canta e amém. Tem igreja que você pode rolar no chão, amém. Tem igreja que você pode gritar, chorar, amém. Irmãos, é tão bom. Eu gosto de tanto estilo de igreja. Eu não tenho dificuldade com nenhuma igreja, graças a Deus. Eu vou em qualquer culto, e qualquer culto eu me dou bem. Porque eu aprendi a entender que Deus se move. A Bíblia chama de multiforme graça de Deus. Deus se move de várias maneiras, mas com o mesmo objetivo. A Bíblia diz que o Espírito é o mesmo. Então nós temos que parar. Qualquer coisa de divisão, de desunião no meio do povo de Deus. Quando o avivamento vem, ele é marcado pela unidade cristã. Dentro da igreja local e também no meio das igrejas da cidade e do estado e da nação. E por último, o avivamento é marcado pela salvação de almas. Diz que lá em Asbury, naquela universidade, naquele auditório, gente se convertendo todo dia. Gente se rendendo todo dia a Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Porque as almas são atraídas. Porque as almas são atraídas para a presença de Deus. Irmãos, as pessoas são atraídas. Porque o avivamento tem o poder de atrair as vidas sedentas por Deus. Aleluia. A minha oração: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a minha vida. Hoje eu orei já isso, lá na minha casa, de joelhos. Eu lembrei desse texto, eu até anotei aqui, se você quiser anotar. Efésios 3,14. É um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai do Senhor Jesus Cristo. Por esta causa me ponho de joelhos. E eu estava de joelhos. Eu disse: Senhor, por esta causa, Pai, para ver, meu Deus, a igreja avivada, eu me ponho de joelho aqui. E eu pedi: aviva, Senhor. Aviva a vida dos meus irmãos. Aviva a minha vida, Senhor. Aviva os jovens. Aviva as crianças. Aviva os homens. Aviva as mulheres desta igreja, Senhor. Oh, irmãos, eu estou pedindo para Deus avivar a tua vida. E eu creio que Ele vai responder. Em nome de Jesus, você vai viver uma vida de avivamento. Que você saia daqui hoje, pelo menos com essa palavra no teu coração: eu não posso viver mais essa vida rasa, essa vida na minha boca, isso só na beirada da praia, vendo a água, vendo o mar. Não, eu vou mergulhar. Deus tem águas profundas para você mergulhar. O que são as águas profundas, pastor? É a experiência que você vai ter com Deus. Quanto mais você mergulha, mais tem, mais experimenta, mais recebe, mais conhece, mais é cheio. A Maria falou: como se dará isso? Ah, meu Deus. Eu perguntei também isso: Senhor, como se dará isso aqui nessa igreja? E o Senhor me disse: o Espírito Santo descerá. Descerá sobre os jovens, descerá sobre as mulheres, descerá sobre os homens, sobre as crianças, e o poder do Altíssimo envolverá esta igreja. Oh, meu Deus. Quando você sentir esse mover, primeira coisa que você vai desejar fazer é se arrepender. Você cai no chão, mano, de joelhos. As lágrimas rolam no rosto. O arrependimento bate. Só tem uma coisa que você quer fazer: pedir perdão. Perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu pensava que eu já estava. E você se arrepende, e chora, e clama, e clama, e clama, e clama. E aí a tua oração não tem mais peso. A tua oração não tem mais preocupação com hora. Porque você entra assim numa atmosfera, irmãos,
numa atmosfera que parece que o tempo para, não sei o que acontece. Eu sei que você já deve ter uma experiência assim já. Eu já. Comecei a orar e de repente, irmãos, eu não sei, eu comecei a chorar, buscar. E quando eu percebi, eu já passei 5 horas no meu quarto orando, sem parar, e eu não vi passar 5 horas. Você acha que isso é normal? Daria para fazer normal, 5 horas orando? Pois eu já fiz assim, e eu não vi passar 5 horas em oração num quarto. Parece que foi 5 minutos. É como se você entrasse assim numa fenda espiritual, igual Moisés. Lembra do Moisés? Quando ele chegou para Deus e falou assim: Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus disse: Moisés, não pode ver, eu quero ver a tua glória. Pode mostrar, Deus. Aí a Bíblia diz que Deus colocou Moisés numa fenda de uma rocha, e Deus passou na frente de Moisés, e Moisés começou a gritar, dizer: Senhor, tu és bom, Senhor, tu és grande, Senhor maravilhoso, Senhor bondoso. A fenda. Alguns teólogos dizem, eu concordo com essa tese, de que foi nessa fenda que Moisés recebeu a experiência do Gênesis. Foi nessa pedra, nessa fenda. Porque quando você vai ler Gênesis, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Como é que Moisés fala de coisa do céu, irmãos? Como é que Moisés fala de coisas assim, que aconteceram anos e anos antes dele? É como se naquela fenda Deus abrisse o mundo espiritual e Moisés visse Deus criando o mundo, e ele visse Deus formando tudo. Aí você vai ler Gênesis, meu Deus, é tremendo demais. Numa fenda, quanto tempo passou ele naquela fenda? Não dá para saber. O homem só dizia: Deus maravilhoso. Ele estava vendo algo tão maravilhoso, tão grande, que ele não parava de clamar, de adorar. Eu sei que você também quer entrar numa fenda como essa. Abre, Senhor Deus, uma fenda para a tua igreja entrar e descortinar para nós o mundo espiritual. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus.